Senhor, nós te tomamos como nossos ouvidos, te tomamos como nossos olhos, te tomamos como nossa boca. Senhor, nós dependemos do teu falar aqui. Precisamos que o Senhor fale particularmente para cada um de nós. Senhor, abre o nosso ser, Senhor. Senhor, nós nos abrimos a Ti e te pedimos que Te abra a nós. Nós queremos ter uma rica comunhão contigo nesta noite. Senhor, nós nos paramos aos Teus pés. Queremos nos aquietar aos Teus pés. Queremos tudo que está no Teu coração. Abre-te para nós, Senhor. Fale particularmente para cada um de nós. Embora estejamos aqui de uma forma coletiva, queremos Te ouvir particularmente. Queremos que cada um de nós Te ouça. Vem nos falar, Senhor. Vem nos falar, Senhor. Vem nos dar ouvidos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, amém. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor, nós estamos aqui, dia 12 de que mês? Julho. De que ano? 2025. Para termos comunhão no Senhor. Dessa vez, nós vamos ter comunhão aqui sobre as duas últimas conferências que tivemos nas primeiras duas festas da restauração do Senhor nesse ano. A primeira é a conferência de língua chinesa, onde vimos, né, foi aberto para nós o cerne da Bíblia, Romanos de 5 a 8. E a segunda conferência foi o Memorial Day, sobre a preparação da noiva. Então, são dois temas maravilhosos. Número 1, o cerne da Bíblia. Número 2, aquilo que é a restauração do Senhor hoje. A restauração do Senhor hoje é preparar a noiva. Então, nós devemos perguntar, Senhor, o que o Senhor está fazendo hoje? Preparando a noiva. E entrar na Bíblia é a maneira da noiva se embelezar. A noiva é embelezada, sendo lavada, onde? Na bacia de água da palavra. A Bíblia é um livro maravilhoso que nos revela a economia de Deus. E Romanos 5 a 8 é o cerne da Bíblia. Nós temos, o que é a palavra cerne, né? Quer dizer que é a parte mais importante. Quando fala assim, você acertou o cerne da questão. Você pegou a parte central daquela questão. A parte central da Bíblia está em Romanos 5 a 8, certo? Então, o que nós vemos na Bíblia, nós vemos em Romanos 5 a 8. Então, hoje nós vamos começar tendo a comunhão sobre a conferência de língua chinesa, sobre o cerne da Bíblia, e amanhã nós vamos ter uma mensagem sobre a preparação da noiva, ok? Aleluia! Então, a primeira coisa que precisamos ver é que Romanos de 5 a 8, assim como a Bíblia, tem o quê? Duas linhas. Então, nesta comunhão, nessa tarde, na primeira comunhão que vamos ter, nessa primeira sessão, nós vamos ver algumas coisas. Eu diria, 3 coisas e um encargo profundo. 3 coisas e um encargo pesado. Ao falar dessas 3 coisas, nós vamos tocar no encargo pesado. Mas ainda no final, nós queremos penetrar mais nesse encargo pesado. E esse encargo pesado está relacionado com essas 2 linhas que a Bíblia tem. Né? Na Bíblia tem 2 linhas. Uma linha começa em Gênesis 2:7. Talvez nós devêssemos ler esse versículo. Que tal ler ele? Gênesis 2, versículo 7. Para definir essa linha para nós. Gênesis 2
Vamos direto para o versículo 9, ok? Vamos direto ao versículo 9. Então, versículo 9. Fez Deus, Jeová, brotar do solo toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para a comida. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nesse versículo, nós vimos o início de duas linhas. Uma linha é a linha da vida. E a outra linha, a linha da morte. A linha da morte. Essas duas linhas percorrem a Bíblia inteira. E como não poderia deixar de ser, elas estão também em Romanos 5:8. Romanos 5:8, essas palavras morte e vida aparecem. A palavra morte aparece em torno de 20 vezes ou mais. E a palavra vida, 10 vezes. Então aqui uma coisa interessante, né? A morte aparece mais do que a vida. Por que será? Por que será? Deus sabe por quê. Né? Talvez o Senhor quer nos impressionar com isso. Tá certo? O Senhor quer nos impressionar. Para estarmos na linha da vida, nós vamos ver o quão Deus precisa nos expor à linha da morte. A linha da morte tem que ser exposta para nós. Talvez nós achemos até que estamos na linha da vida. Né? Então precisamos estar claros o que é vida e o que é morte. Muito bem. Esses versículos da leitura bíblica, eu vou ler alguns apenas para exemplificar o quanto essas palavras aparecem aqui. Tá? Romanos 5, 10 e 12. Romanos 5, 10. Olha como fala aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Então aqui já temos a menção da morte, né? Mas essa morte aqui é uma morte positiva. Não é a morte da linha da morte, é a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos na sua vida. Aleluia. Muito bem, versículo 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. O versículo 14. Mas a morte reinou. A morte reinou. Desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não haviam pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O versículo 17, pois pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Por meio de um só, Jesus Cristo. Aleluia! Muito bem. Aqui, ao percorrermos todos esses versículos, nós vamos ver que o tempo inteiro aparece a morte e a vida. A morte é uma linha que começou em Gênesis 2:9 com a árvore da vida, certo? A morte? A morte com a árvore do conhecimento, a vida com a árvore da vida. Ah, tá ok. Então a árvore da vida define a linha da vida. E a árvore do conhecimento, a linha da morte. Não é isso? Só que essa linha ela percorre a Bíblia inteira e termina em Apocalipse 22, não é isso? 22, versículos 1 e 2. Versículo 2, principalmente. Vamos lá. E deste e daquele lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês. E as folhas da árvore da vida são para a cura das nações. Então, a linha da vida começa em Gênesis 2:9 e vai até a Nova Jerusalém, Apocalipse 22, versículo 2. Nós encontramos a árvore da vida ali.
Mas lá no versículo 2 de Apocalipse, no versículo 9 de Apocalipse 2, também temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas onde que ela termina? Onde? Na Bíblia. Apocalipse 20, não é isso? Apocalipse 20, versículo 14. O 10 também. Vamos ler o 10 e depois o 14. E o diabo que as enganava foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, tá bom. E o versículo 14. E a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Portanto, isso estabelece uma linha. E essa linha também nós podemos ver em Romanos 5, 6, 7 e 8. Né? Assim como na Bíblia toda. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal resultam em duas linhas, a linha da vida e a linha da morte, que percorrem a Bíblia inteira, começando aqui, né, em Gênesis 2:9, com a árvore da vida, e terminando na Nova Jerusalém, como a cidade da água da vida, com a árvore da vida. A luz da vida e a glória da vida. A morte começa com a árvore do conhecimento do bem e do mal e termina com o lago de fogo. Agora, ao longo da Bíblia, nós podemos ver essa linha, né? Como muitas pessoas queridas do Senhor, amados do Senhor, eles ficavam muito tempo na árvore da vida, às vezes caíam na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós ficamos titubeando entre essas duas coisas. Mas, quando chegamos em Apocalipse Apocalipse capítulo 5, né? 5 não, 2. Desculpe, capítulo 2, Apocalipse 2. O Senhor está falando à igreja em Éfeso. Novamente, a árvore da vida aparece ali. Apocalipse 2, 7. Vamos lá. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Aqui, comer da árvore da vida é uma promessa para o vencedor, certo? Mas, se nós lemos o versículo 4, nós vimos que há um problema. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso é uma palavra falada para a igreja. Quando a igreja perde o seu primeiro amor, o Senhor chama os vencedores, não é isso? Comer a árvore da vida é uma promessa que o Senhor fez ao vencedor da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso representa a igreja no seu primeiro estágio, não é isso? Muito bem. Comer a árvore da vida é desfrutar Cristo. A árvore da vida é um tipo de Deus, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal fala da corporificação da morte, que é um inimigo de Deus. Comer da árvore da vida, ou seja, desfrutar Cristo como nosso suprimento de vida, deve ser a questão primordial da vida da igreja. Aqui a promessa do Senhor para o vencedor é comer da árvore da vida. Se você for vencedor, eu vou te dar comer da árvore da vida. Se na vida da igreja você for um vencedor, eu vou te dar comer da árvore da vida. Isso é desfrutar Cristo. Essa é a questão primordial na vida da igreja, irmãos. Isso é um assunto muito sério. Certo? O conteúdo da vida da igreja depende do desfrute de Cristo. Quanto mais desfrutarmos Cristo, mais rico será o conteúdo da igreja. Isso tem ou não a ver com preparação da noiva? Lógico que tem. Né? Precisamos de ter esse conteúdo rico. Mas, tem um mas aqui, mas, desfrutar Cristo exige que o amemos.
Aqui diz, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Desfrutar Cristo depende de amá-lo. Quem não ama, não desfruta. A menos que alguém ame Cristo, essa pessoa não vai desfrutar Cristo. Lembra? Eu gosto de lembrar do que o irmão Ed sempre fala. É bastante didático aquilo, sobre o filho dele com brócolis. Você gosta de brócolis, Yuri? Eu não gosto. Eu vou falar de uma coisa que eu gosto menos do que brócolis. Brócolis ainda como com alguma, mais tal do inhame. Então, quando a gente não ama uma coisa, quando você não tem prazer naquela coisa, por causa da pessoa que te convidou, né? Você vai e recebe. Ai, finge que gosta. Mastiga aquilo, engole. Mas não pega de novo. O filho do Ed dava um brócolis para ele, lembra? Você pensava, o menino está comendo muito brócolis. Quando eles olhavam atrás da geladeira, estava tudo lá. Irmão, se nós não amarmos o Senhor Jesus, nós não desfrutaremos do Senhor Jesus, porque com o coração se desfruta. Com o espírito nós experimentamos o Senhor. Mas se nosso coração não estiver nisso, nós não desfrutamos. Com o coração se desfruta. Né? Muito bem. Só que brócolis é ruim. Pelo menos para o meu paladar. Inhame também. Mas o Senhor Jesus é gostoso. Aleluia. O Senhor Jesus, como Pedro gosta de dizer, prova e vede que o Senhor é bom. Pedro não fala assim, o Senhor é bom. Não, ele fala assim, ó. Se você souber ler a Bíblia, é assim que se lê a Bíblia, ó. O Senhor é bom. É assim. Irmãos, o Senhor é bom. Aleluia! O Senhor é bom. Então, por que alguém não desfruta o Senhor? Onde está o problema? Não gostar de inhame é normal. Mas não gostar de desfrutar Cristo, o problema está no coração. Nosso espírito está pronto. Lembra a palavra do Senhor? Mas e o nosso coração? A Bíblia diz que o nosso coração é a porta. Se o nosso coração não se voltar ao Senhor, irmãos, primeiro, nós não vamos vê-lo. Quem não vê, não ama. Como você amar o Senhor Jesus? Você precisa de ver o Senhor. Deus, o Espírito Santo tem que revelar Cristo para alguém, antes que alguém corra após Cristo em busca de satisfação. Então nós precisamos que o Senhor nos dê visão de Cristo. Vamos prosseguir. Então, desfrutar depende de amar. E para amarmos o Senhor, temos que lidar com o nosso coração. Né? Muito bem. Não apenas o amar, mas o amar com o primeiro amor. Eu pergunto, o que é primeiro amor? Qual que é a definição da Bíblia para primeiro amor? Vocês lembram? A Bíblia diz assim, a definição de primeiro amor. Tem isso na Bíblia, não tem? Tem. Ali diz assim, nisto consiste o amor, em que Ele nos amou primeiro. O amor primeiro é o amor que Deus é. Romanos 5 diz que esse amor foi derramado dentro do nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí nós podemos cantar aquela música maravilhosa que diz, amo o Senhor, mas não com meu amor, pois nada tenho a dar. Sim, amo a ti, mas teu é todo amor. Só nele vou andar, sou como nada, e é meu prazer por te esvaziar e ganho ser. Aleluia! Sabe como que alguém ama o Senhor Jesus? Quando ele vê o Senhor Jesus. Não tem como ver o Senhor Jesus e não amar. Porque Ele é amável. Então, irmãos,
Deus tem que ter misericórdia de nós e nos revelar Cristo. Precisamos ver Cristo. Muito bem. Se deixarmos o nosso primeiro amor, qual que é a consequência disso? No versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não, o que vai acontecer? E removerei de ti o teu candelabro. Se nós deixarmos de amar Cristo, nós perdemos o desfrute de Cristo. Se nós perdemos o desfrute de Cristo, nós perdemos o candelabro. Isso significa perdemos o testemunho do Senhor. Significa que o testemunho do Senhor é desfrutar Cristo. Perdemos o testemunho do Senhor ao perder o desfrute do Senhor. Essa igreja continua sendo igreja. Ah, vamos lá na igreja fulana de tal, vamos. Ah, a igreja de tal vem aqui, veio. Mas o candelabro se foi. A igreja continua sendo igreja, só que sem testemunho. Ela perdeu o testemunho. O resumo aqui diz, né? O restaurar, a letra E, restaurar o primeiro amor é considerar o Senhor primeiro em tudo. Se tornarmos Cristo tudo em nossa vida, isso significa que vencemos a perda do primeiro amor. Irmão, tudo em nossa vida cristã, em tudo na nossa vida da igreja. Tudo que fazemos na nossa vida cristã, nós não somos formados nisso. Não estou aqui falando porque sou professor de tomar Cristo como primeiro. Não, pelo contrário, estamos aqui porque somos os que precisam aprender. Nós estamos aqui porque a misericórdia de Deus nos pôs aqui para aprender. Então vamos falar. Eu preciso aprender, Senhor, a te pôr em primeiro lugar na minha vida. Eu não sei fazer isso. Eu, Vicente, tá, irmãos? Talvez você saiba. Eu sou aprendiz disso. Todos os dias eu me arrependo disso. Mas na vida da igreja também. Tudo que fazemos na vida da igreja deve ser para desfrutar Cristo. Eu tenho uma experiência para contar aqui, bem interessante. Nós íamos para o treinamento em São Paulo agora, uns dias para trás. Esqueci até a data, final de junho, né? Aí eu tinha que trabalhar nesse dia, durante a noite, para amanhecer, e de lá ia direto. Só que eu também tinha que pegar um remédio com o Marcelo na farmácia. Certo? E eu tive que dormir até tarde, né, para acordar. Aí o meu tempo estava... Eu tinha que ir lá buscar o remédio, depois voltar, arrumar e ir para trabalhar. Aí as coisas não saíram tão bem quanto eu pensei. Primeiro que eu atrasei a sair de casa, saí um pouco atrasado. Mas quando eu saí, irmãos, não sei se vocês conhecem ali onde eu moro, para sair do meu bairro para chegar lá onde o Marcelo trabalha, tem que atravessar o Belvedere. Quando eu cheguei perto do BH Shopping, o trânsito estava parado. Aí eu falei, Senhor, mas não está certo esse trânsito parado. Você não sabe que eu tenho que ir para o treinamento? Aí o Senhor Jesus, sabe o que ele me perguntou, irmão? Sinceramente, no meu espírito, porque aquele trânsito estava parado ali. Ele falou assim, qual a sua intenção ao ir para o treinamento? Eu tive que ser iluminado pelo Senhor. Aí eu tive a resposta que eu sei que era o que o Senhor queria que eu desse para ele. Senhor, eu estou indo para o treinamento para te ganhar. Estou indo, Senhor, para te amar. Porque o Senhor me iluminou, obviamente, né, irmãos? Muitas vezes nós estamos indo para ser alguém na igreja. Porque eu sou um irmão, eu tenho que ir, porque senão... Tá. Não é mais ou menos? Não tem essas coisas com a gente? Tem essas coisas. Mas a única intenção pura na nossa vida da igreja é ganhar Cristo. Amém. Irmãos, vamos fazer essa pergunta para nós aqui hoje. Por que nós estamos aqui? Para ganhar Cristo. Para amar Cristo. É a vida da igreja. O irmão não tem nenhuma reunião que não seja para isso. A mesa do Senhor é para isso. A reunião de oração é para isso.
A reunião, qualquer reunião da igreja, as reuniões de casa, irmãos, são para ganhar Cristo. E exibir Cristo. Né? Tudo que fazemos na vida da igreja é para ganhar Cristo. Vamos avançar porque o tempo não gosta de parar, né? Muito bem. Letra F. O falar do Senhor à igreja em Éfeso pode ser resumido em 4 palavras cruciais. O rico aqui, irmãos, eu sei que os irmãos não sabem inglês, espero que todos saibam, mas eu vou ainda falar alguma coisa em inglês. Essas 4 palavras em inglês começam com a letra L. Aí fica uma coisa boa de se guardar, tá? Amor, em inglês, é love, L, tá? Vida é life. Luz é light. E candelabro é lampstand. Então, L, 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 L. Então, a vida da igreja é uma questão desse L. O quê? O amor. Amar o Senhor. Desfrutar do Senhor como vida. Então, nós teremos luz. Nós seremos luz. Quem desfruta Cristo é luz. Quem não desfruta Cristo, talvez uma lamparina, uma lâmpada posta debaixo do alqueire, né? É uma lâmpada, mas está debaixo do alqueire. E a igreja é um candelabro. Quando se reúne pessoas que desfrutam Cristo, nós temos o testemunho de Jesus. Muito bem. Devemos dar ao Senhor Jesus a preeminência de todas as maneiras, no nosso viver pessoal e na nossa vida da igreja. Irmãos, vamos aprender, guardar isso seriamente dentro do Senhor. Tudo, Senhor, que nós fizermos na nossa vida pessoal e na vida da igreja, ensina-nos a fazer com a intenção de te ganhar. Principalmente na vida da igreja, né, irmãos? A vida da igreja não é para forma, não é para doutrina, não é lei de letras que Deus deseja dar-nos, mas é Cristo. A vida da igreja é para ganhar Cristo. É para Cristo nossas reuniões. Aleluia. Muito bem. Devemos dar ao Senhor Jesus a preeminência de todas as maneiras e em tudo para restaurar o primeiro amor. Isto é restaurar o primeiro amor. Então nós o desfrutaremos como a árvore da vida. E essa vida imediatamente torna-se a luz. Então brilharemos em nossa vida diária e coletivamente como candelabro. Então o candelabro vem de amar Cristo, desfrutar Cristo. Agora, irmãos, eu quero chocar vocês. Eu sei que vocês já leram esse esboço várias vezes, mas eu quero que isso entre em você como uma espada afiada de 2 gumes que penetra ao ponto de dividir alma e espírito e te choque. Você vê, quero que você fique chocado. Você nunca viu isso aqui. Isso que nós vamos ler agora. Aqui os irmãos citam Isaías 55, 1, que nós sabemos de cor, né? Lembra? Não. Vinde vós, vinde bebei. Lembra? Podemos abrir isso aqui para a gente ver. É bastante impressionante isso. Isaías 55. Aqui, ó. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas. Bem como vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isso é um chamamento do Senhor para a árvore da vida. O Senhor está desfrutando, chamando as pessoas, venham desfrutar Cristo aqui. Mas o ponto chocante é Isaías 57, versículo 20. O Senhor chamando para desfrutar Cristo. Mas aqui diz, os iníquos, porém, são como o mar agitado. Pois não pode ficar quieto. Irmão, se você não pode ficar quieto, você não desfrutará Cristo. Se a sua vida é uma agitação, hoje, irmãos, a coisa mais maligna dessa era é que o espírito predominante no mundo hoje é que as pessoas têm orgulho de dizer que elas
não tem tempo nem para dormir. Nós, na vida da igreja, devemos ser, irmãos, as pessoas que se aquietam. O iníquo é como o mar, que nunca se aquieta. Se nós nunca nos aquietamos, irmãos, para nós chegarmos nesse hotel aqui hoje era tão simples, nós já vimos aqui antes. Mas para chegar aqui hoje foi uma guerra. Nós demos várias voltas em torno desse hotel aqui, não tinha como entrar. O mundo está assim, o mundo está doido. Irmãos, tudo se tornou tão inquieto, tão cheio de atividades. As pessoas, eu digo isso porque as pessoas, elas têm orgulho de dizer assim, eu sou o workaholic. O workaholic é uma palavra em inglês que quer dizer uma pessoa que se define, que ama trabalhar, um louco por trabalhar. Eu sou louco por trabalhar. Sou doido. Meu nome é trabalho. Irmãos, isso é a definição de iníquo para o Senhor. Os iníquos não se aquietam. Eles são como o mar. Por isso, aqui diz, as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os iníquos. Essa é a definição de iníquo aqui. Ser iníquo é não se aquietar diante do Senhor. Irmão, se a sua vida, se você não tem tempo de se aquietar diante do Senhor, você precisa de misericórdia especial do Senhor. Mas nós temos que ter um arrependimento quando da nossa boca sai a palavra, não tenho tempo. É como dizer, eu não tenho tempo para a vida. Na sua vida, você não tem tempo para a vida. Irmãos, eu vou te dizer, tá? Quanto menos tempo nós temos para o Senhor, isso define quem nós somos. Quanto mais você ama alguém, todos nós fomos e somos apaixonados por nossas esposas, né? Quando você se apaixona por alguém, o que você quer na sua vida? Estar perto daquela pessoa. Puxa, eu atravessava Belo Horizonte inteiro, Deus me pôs no Barreiro, pôs a Patrícia em Venda Nova. Oh, eu não via a hora de atravessar a cidade, eu atravessava a cidade com prazer. Quem ama, se aproxima da pessoa. Irmãos, a definição de amor é o seguinte, o amor é o que aproxima as pessoas. Se você não tem tempo, precisamos da misericórdia do Senhor. Então precisamos nos arrepender, irmão, restaurar. Se você está debaixo desse grande mentira dessa era, você precisa de se arrepender. Não importa a sua situação, eu sei que há situações complicadas. Mas se você se apaixonasse por alguém, você ia achar tempo para ir namorar. Né? Eles fazem muitas coisas, de beber, dão aula, estuda, trabalha, são os melhores profissionais, mas não vão contatar o Senhor. Não vão tomar o Senhor. Não vão recebê-lo, experimentá-lo e desfrutá-lo. Agora é o ponto que eu quero garantir que todo mundo está ouvindo. Todo mundo está ouvindo? Aos olhos de Deus, não há nada é mais maligno do que isso. Vamos fazer o seguinte, fale para o seu vizinho do lado, aos olhos de Deus, não tem nada mais maligno do que isso. Irmãos, não tem nada mais maligno aos olhos de Deus do que não desfrutar Cristo. Bom, isso é né? Já gastei bastante tempo. Vamos ver como é que o Senhor faz com esse resto de tempo aqui. Número 2. Isso nos mostra, o que nós falamos até aqui, é para mostrar que essa linha da vida e a linha da morte, que são as duas linhas da Bíblia, estão muito presentes no cerne da Bíblia. Essas duas linhas começam com 2 pontos e terminam em 2 pontos, né? Deus e Satanás. A vida e a morte. Ah.
agora diz o Romano, diz, hoje o crente é uma miniatura do Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden havia essas duas árvores e o homem diante das duas. Isto forma o quê? Um triângulo. Há um triângulo. A nossa vida com Deus é um triângulo. No Jardim do Éden havia Deus como árvore da vida e Satanás como árvore do conhecimento. Hoje, Deus como árvore da vida está no meu espírito, no seu espírito. Satanás como árvore do conhecimento está na sua carne e a mente está no meio. A mente, a parte, vamos dizer assim, líder central do nosso ser, está no meio. Nós estamos no espírito ou na carne? O que é escolher a vida? Deuteronômio fala, escolhe a vida. Lembra de Deuteronômio? Escolhe, pois, a vida. Eis que põe diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida. Irmão, escolhe a vida. Como escolhemos a vida? Escolhendo exercitar o nosso espírito. Mas quem exercita o espírito, escolhe a vida que está em Cristo. E desfruta Cristo. Mas quem desfruta Cristo é quem ama Cristo. Logo, quem exercita o espírito é quem tem coração para Cristo. Quem não tem coração para tocar o Senhor, faz as coisas na sua mente. Faz coisas boas. Tem muitas atividades cristãs boas, religiosas, espirituais. Mas se alguém quer tocar na realidade do Senhor Jesus, é fácil até mesmo se estudar a doutrina sobre o Senhor Jesus. Mas se você quiser tocar a realidade do Senhor Jesus, você precisa tocá-lo com o seu espírito. Mas você vai tocá-lo com o seu espírito se o seu coração quiser. O problema está ainda no coração, não é isso? Então, nesse triângulo aqui em Romanos 8,6, né? Então, aqui nós estamos tocando em Romanos 8,6. Romanos 8,6 diz, a mente posta no espírito é vida e paz. A mente posta na carne é morte. Então, nós temos isso aqui diante de nós. Pôr a mente no espírito ou na carne. Romanos 8. Não é isso? A carne, a letra A nos diz que a carne é o nosso corpo caído. Após a queda, a carne se tornou o nosso corpo. O corpo do homem era originalmente puro, mas, por meio da queda do homem, Satanás injetou-se no homem e o corpo do homem tornou-se carne. Aqui, em Romanos 7, né? Em Romanos 6,6 aparece a expressão corpo de pecado, né? E em Romanos 7,24 aparece a expressão corpo dessa morte. Isso é o nosso corpo. Ele é muito vivo para pecar, mas é morto no que diz respeito à vontade de Deus. Não é isso? Enquanto, letra número 2 arábico, enquanto ainda estivermos vivos, até o dia da nossa redenção, o corpo do pecado e da morte estará sempre conosco. E a letra B nos mostra por que Deus deixa-nos com esse corpo. Eu não vou ler tudo para saber administrar o tempo aqui. Vou ler o item 3. Não, vou ler a letra B, número 2, né, que é explicativo. Sem a ajuda da carne feia e pecaminosa, não estaríamos tão desesperados para ganhar o Senhor ou tê-lo trabalhado em nós. Esse é o único benefício da carne. Nos tornar desesperado para exercitar o Espírito. Irmãos, nada que fizermos para Deus na carne pode ser aceito por Deus. Só que aqui é um engano, aqui a carne feia, né? Mas e a carne bonita? Você acha que só tem carne feia? Não, existe carne bonita também. A carne que quer fazer o bem. É possível que a carne faça caridade. Eu gosto muito de Isaías 66. Isaías 66 fala assim, que casa me edificareis vós? Ele diz ali, o que sacrifica um boi é o mesmo que mata um homem. O que oferece um cordeiro
é o mesmo que quebra o pescoço de um cachorro. Deus permite que a nossa carne seja tão feia para nos mostrar que, desde que seja a nossa carne, isso não pode ser aceito por Deus. Nós temos que ser impressionados. Número 3 aqui, arábico. Nosso alvo pode ser santidade, espiritualidade ou vitória. Mas o alvo de Deus é trabalhar sem nós. Somos mais abertos ao Senhor e mais dispostos a voltar-nos a Ele e permitir que Ele trabalhe sem nós por causa desta carne feia. O número 4 diz: se o buscarmos, até mesmo a composição pecaminosa da carne se tornará uma ajuda para ganharmos o Senhor. Por falhar tanto, ficamos desesperados para voltarmos ao Espírito. Às vezes, uma pessoa que só faz coisas da categoria boa, da carne, confia em si mesma. Aí, uma hora o Senhor permite que ela seja envergonhada, fracasse terrivelmente, para ela ver. Davi, todos nós gostamos de 2 Samuel 7, né? Que Davi quer edificar a casa para Deus. Mas quem gosta do capítulo 12? O mesmo Davi do capítulo 7 é o Davi do capítulo 12. Né? Então, o lugar da carne, irmãos, já foi definido. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Muito bem. 5. Nossas dificuldades, nossas derrotas. Você já foi derrotado? As pessoas que nunca foram derrotadas confiam em si mesmas. Graças ao Senhor pelas derrotas, pelos fracassos e decepções. Eles nos forçam a perceber que não há esperança alguma na carne. A carne é boa somente para forçar-nos a voltar-nos a Cristo em nosso espírito. Pressionar-nos ao espírito. Tornar-nos desesperados para entrar no espírito. E manter-nos vigilantes para permanecer no espírito. Agora, uma outra afirmativa que deve nos impressionar a vida inteira, irmãos. Nós devemos acordar pensando nisso. Isso deve governar a nossa vida. Você não vai ouvir isso em qualquer lugar. O Senhor não se importa se vencemos ou não. Você crê nisso, que o Senhor não se importa? Alguns cristãos definem a vida deles sobre se eles vencem ou não vencem. O Senhor não se importa se vencemos ou não. E está dizendo em ter uma vida espiritual, né, exuberante. Ele se importa somente com uma coisa. Com o que ele se importa? Ganharmos Cristo como Espírito, ao pôr a nossa mente no Espírito. Só isso importa para Deus. Algumas vezes precisamos de fracassar para nos humilhar, para voltarmos ao Espírito, para Deus trabalhar Cristo em nós. Mas não sejamos tolos, irmãos. Quando você aprende uma lição, você não precisa de ficar caindo nos erros. Né? A carne não tem esperança. A carne não tem lugar na economia de Deus. Nem a carne boa, nem a carne ruim. A nossa vida natural é carne. Muitas vezes nós tentamos servir a Deus com a nossa vida natural. Nós achamos que podemos orar por nós mesmos. Orar é coisa ruim? Não. Mas é possível que você pense que pode orar pela sua própria vida. Você apenas, não, orar é fácil. Eu vou orar aqui. O que você quer que eu ore, irmã? Fala aí qualquer assunto, eu posso orar com... Fala aí, o que é? Seu encargo. Você quer que a igreja em Lavras cresce? Vou orar. Senhor Jesus, faz a igreja de Lavras crescer. Parece fácil, né? Mas é possível que eu ore pela minha vida natural. A vida que ora é a vida de Deus. Orar é entrar em Deus. Oração, ler a Bíblia, tudo isso deve ser entrar em Deus, irmãos. Tudo que fazemos na vida da igreja deve ser entrar em Cristo.
Se não entrarmos em Cristo, fora de Cristo, agora nós vamos ver o que é fora de Cristo. O ponto 3. No ponto 3 aqui, nos mostra dois homens. Romanos 5 e 6 nos mostra dois homens. Certo? Dois atos, dois resultados e 4 coisas reinantes. Em Romanos 5 nós vemos que homem? Principalmente, vemos Adão. Romanos 6 nós vemos Cristo. Romanos 6 diz assim: vós que fostes batizados para dentro de Cristo, fostes batizados para dentro da sua morte. Como que se experimenta a morte de Cristo então? Em Cristo. Só em Cristo tem morte de Cristo. Fora de Cristo não tem morte de Cristo. Algumas pessoas, eu vou tomar a morte de Cristo. Você quer tomar a morte de Cristo? Tome Cristo. A morte de Cristo está em Cristo. A maneira de tomar a morte de Cristo é tomando Cristo. Mas em Romanos 5, nós temos em Adão. Temos Adão, certo? Romanos 5 e 6 nos mostra que Deus nos tirou de Adão e nos transferiu para Cristo. Em Adão, o que nós temos? Morte e pecado. O ato de Adão é a desobediência, certo? E o resultado é morte e pecado. Mas Deus nos tirou de Adão e nos transferiu para Cristo. Isso é fato. Eu digo, Deus te tirou de Adão e te transferiu para Cristo. Isso é fato. Se você sente ou não, não muda o fato. Aqui eu vou gastar uns segundinhos para falar uma coisa que o Atmani falou, que eu acho muito útil nesse ponto. Essa questão da fé, da experiência e do fato. Havia um muro alto e estreito. E 3 pessoas andando sobre esse muro. 3 pessoas. Uma pessoa chamava fato. Ela ia na frente. Atrás dela vinha a fé, olhando para ela. E atrás da fé vinha a experiência. Quando a fé olhou para a experiência, caiu a fé e a experiência do muro. Quando ela estava lá embaixo, olharam, o fato estava lá ainda. Quando elas olharam e viram o fato lá, elas, voltaram para o muro. Irmãos, quando nós olhamos para o fato, a nossa experiência segue o fato. Então, Romanos 5 e 6 fala de uma experiência factual e posicional. Deus te tirou de Adão e te pôs em Cristo. Ponto. Mas precisamos da experiência. Onde que está a experiência? Romanos 7 e 8. Em Romanos 5 nós temos Adão. Em Romanos 7 nós temos o quê? A carne. Em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. A carne é exposta em Romanos 7, não é isso? Na carne tem uma lei que se chama lei do pecado e da morte. Muito bem. A carne em Romanos 7 é o Adão experiencial. No capítulo 6 temos Cristo, no capítulo 8 temos o quê? O Espírito que dá vida. O Espírito que dá vida em Romanos 8 é o Cristo prático e experiencial. Então, em Romanos 5 e 6 temos uma transferência factual e posicional. Em Romanos 7 e 8 temos uma experiência experiencial e prática. A carne prática, a carne é o Adão prático. O Adão prático é a carne. Quando estou na carne, manifesta Adão. Mas se eu estou no Espírito, que eu expresso? Cristo expresso eu, aleluia. Lembra da musiquinha? Para nós aprendermos, tem que ter musiquinha. Em Adão só tenho morte e pecar, mas em Cristo vida e justificação. Quando estou na carne, manifesto Adão, mas se no Espírito Cristo expresso eu. Aleluia! Deus nos transferiu de Adão para Cristo. Agora, quando nós estamos aqui, a nossa mente pode ser posta na carne ou no Espírito. Onde que nós queremos pôr nossa mente? No Espírito. Para experienciar Cristo. Para que Cristo seja prático para nós. O Cristo prático
é o Espírito que dá vida no nosso espírito. Aleluia! Nós os crentes, vou ler aqui o item 3. Em Romanos 5 estamos em Adão, em Romanos 6 estamos em Cristo. Em Romanos 7 estamos na carne, em Romanos 8 estamos no Espírito. O Adão no capítulo 5 é experienciável na carne no capítulo 8. E o Cristo, no capítulo 7. E o Cristo no capítulo 6 é experienciável no Espírito no capítulo 8. Nós crentes em Cristo temos uma transferência real, factual e posicional para fora de Adão, mediante a morte de Cristo, e para dentro de Cristo, mediante a sua ressurreição. Em Adão herdamos o pecado que nos constitui pecadores, herdamos a morte, que por um lado nos enfraquece, incapacitando-nos de fazer coisas que agradam a Deus, e por outro lado, ela reina sobre nós. E herdamos a condenação da lei para a morte. 2. Em Cristo fomos dotados com justiça, vida, justificação, debaixo da graça para a vida, na qual nós reinamos com graça sobre todas as coisas. Aleluia. Nós, crentes em Cristo, temos uma transferência prática e experiencial, saindo da carne, o Adão prático e experiencial, por sermos crucificados com Cristo, e entrando no Espírito, o Cristo prático e experiencial, por meio da nossa união orgânica com Cristo, como o Espírito que dá vida. Então, isso nos leva para o capítulo 8 de Romanos. E o capítulo 8 de Romanos toca o foco do cerne da Bíblia. Romanos 5-8 fala do cerne. E o capítulo 8 nos mostra o foco. O foco é o Espírito que dá vida. Nós precisamos, o Espírito que dá vida é a nossa vida. Precisamos contatar o Espírito que dá vida. Letra C. O próprio Cristo é a vida de Deus. Cristo é a vida. Aleluia, a vida eterna. Lembra João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Ele veio para termos vida e vida em abundância. Ele provou uma morte que libera vida e entrou numa ressurreição que dispensa vida. Para tornar-se o quê? O Espírito que dá vida. O Espírito que dá vida é o Cristo atual. E aqui. Não apenas é atual, mas ele é aqui. E ele é o Cristo no nosso espírito. Aleluia, irmãos. Se nós não temos o Espírito que dá vida, Cristo não é prático e real para nós. Se nós não tocarmos o Espírito que dá vida, tudo que nós temos, na melhor das hipóteses, será boas doutrinas sobre Cristo. Na melhor das hipóteses. Mas a realidade de Cristo é o Espírito que dá vida. Cristo agora é o Espírito, que em nosso Espírito está. Temos um hino para isso também, lembra? Cristo agora é o Espírito, que em nosso Espírito está. Oh, quão disponível Ele é, seu dulçor é singular. Alegria inefável, cheia de glória, cheia de glória, cheia de glória, oh alegria inefável, dela nem metade podemos falar. Aleluia por Cristo, que é o Espírito que dá vida, que é a nossa vida, que é tudo para nós. Aleluia. Irmãos, agora nós chegamos nesse coisa aqui que eu quero ler para vocês. Eu vou ler, mas depois eu quero enfatizar um ponto aqui. O título, o item 4, é essa porção do ministério aqui. O cenário aqui, vamos dizer assim, né? É 1943. A igreja em Xangai estava numa situação na qual o Atmani foi obrigado a afastar do seu ministério. Dá para entender quanta morte tinha ali? Muito bem. Mais de 1943, contraiu... Eu vou ler, primeiro eu vou enfatizar o título aqui, tá, irmãos? Tomar o caminho de desfrutar
Cristo como a árvore da vida. Comunhão, o quê? Comunhão vulgar do irmão Lee? Irmão, é a comunhão mais crucial que o irmão Lee teve na vida. Essa é a coisa mais importante que o irmão Lee falou. Em maio de 1943, contraí um caso sério de tuberculose. Vi a árvore da vida durante os 2 anos e meio da minha doença. Nesses 2 anos e meio, vi que na restauração do Senhor e em sua obra, nos faltava vida. Eu estou inventando? Será que ou está escrito isso aqui? Irmãos, na restauração do Senhor, nos faltava vida. Você acredita em 1943? Todo tipo de problema, não importa o que seja, é o resultado da falta de vida. Quando vi isto, irmãos, aqui os irmãos traduziram, fiquei cheio de remorsos, mas no inglês tem uma outra palavra aqui no meio para enfatizar, extremamente cheio. Extremamente cheio. Confessei muito e me arrependi cabalmente diante do Senhor. Também tive muitas transações com ele, confissões. As mensagens sobre a árvore da vida foram dadas ao irmão Lee nesta época. Salvaram muitos santos e também liberaram muitos irmãos e irmãs em Nanquim. Por causa dos 4 anos de rebelião na igreja em Xangai, os santos estavam desencorajados e deprimidos há anos e eram incapazes de fazer qualquer coisa. Essas mensagens liberaram seu espírito e iluminaram seu coração. Agradeço ao Senhor que por meio das mensagens sobre a árvore da vida, a igreja em Xangai foi curada. As mensagens sobre a árvore da vida lançaram um fundamento para o reavivamento da igreja em Xangai. Isso aconteceu em 1943. Ou seja, irmãos, nessa ocasião, Deus revelou para a sua restauração uma maneira, um caminho. O parágrafo seguinte, da entre aspas, diz, se queremos. Você quer? Se queremos tomar o caminho de desfrutar Deus, devemos ter uma mudança de conceito. Precisamos ter uma mudança de conceito, irmãos. É aquilo que nós citamos antes. Para Deus só importa uma coisa: o quanto nós ganhamos de Cristo. Se, eu sempre marco esse se. Talvez alguém não queira, né? Mas se queremos entrar na realidade do desfrute de Deus, aí tem um devemos aí. Devemos. Devemos o quê? Ter uma visão controladora. Vamos pedir ao Senhor uma visão controladora. Senhor, me dê uma visão controladora de que desfrutar Cristo é tudo. Irmão, desfrutar Cristo é tudo na igreja. Não há nada na igreja positivo que não seja desfrutar Cristo. Somente quando eu tinha 40 anos de idade é que o Senhor me revelou. Aqui está a maneira de desfrutá-lo. Essa palavra maneira em inglês é way, que quer dizer caminho, maneira. O caminho de desfrutar Cristo. Digo isso por causa do título, não é tomar o caminho. Foi aqui que o Senhor revelou para o irmão Lee esse caminho. Até então esse caminho estava oculto, irmãos. Foi revelado em 1943. O caminho ou a maneira de desfrutar Cristo. Quando o irmão Lee viu isso, aqui diz, fiquei decepcionado. Por quê? Porque por 20 anos, a maioria do meu tempo e energia foram desperdiçados. Irmãos, se nós não vermos esse caminho único da economia de Deus, eu vou falar de novo, desfrutar Cristo é o caminho único da economia de Deus. É a árvore da vida. É tudo. Estamos falando de tudo, irmão. É uma questão de vida ou morte. Ele desperdiçou a maioria do tempo dele e energia. Vocês creem nisso? Vocês sabem, acreditam que isso aqui é verdade? Que ele está sendo honesto aqui? Ou você acha que ele está exagerando? Os irmãos que conhecem o irmão Lee dizem assim, o irmão Lee não exagerava. A maioria das minhas orações, irmãos, a maioria das minhas orações, veja, não é a maioria do meu divertimento. Não é a maioria do tempo que eu passei no mundo ganhando dinheiro, não. A maioria das minhas orações eram sem valor. Você acredita
que o irmão Lee está falando sinceramente aqui. É difícil de acreditar isso, irmãos, mas está. E o tempo que eu passara lendo a Bíblia e outros livros espirituais também não teve valor algum. Mas literalmente não tinha, eram sem valor. Foi aí que percebi que a nossa maneira de trabalhar, o caminho de trabalhar, podem ter vários caminhos. Um caminho é trabalhar. Outro caminho que ele está dizendo aqui é o caminho de busca espiritual. Esses dois caminhos estavam errados. Essas duas maneiras estavam erradas. A maneira da economia de Deus é desfrutar Cristo. Agora, irmãos, isso aqui é chocante, esse último parágrafo. Por ter sofrido grande perda, tendo tomado o caminho errado, não quero que você repita o meu erro. Você toca o coração do irmão aqui? Por ter sofrido grande perda, por ter tomado o caminho errado, não quero que outros repitam o mesmo erro. Espero que outros possam tomar qual caminho? Caminho de desfrutar Deus. Imploro, irmãos, imploro. Há um implorar aqui. Quero ser um pouco canal aqui desse encargo e falar para você, eu te imploro. Você, não é todo mundo, é você só. Eu te imploro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu imploro, eu te peço, por favor, vou exagerar um pouco, pelo amor de Deus, não é nenhum exagero isso. Eu te imploro, pela sua vida e pela minha, pela nossa vida, pela vida da igreja, pela restauração do Senhor, por Deus cumprir ou não sua economia, eu te imploro. Aos santos, que não tomem mais o caminho errado. Devemos considerar nossa antiga maneira de buscar, devemos ter uma mudança drástica de conceito. Precisamos ter uma visão controladora. Aleluia, irmãos. Desculpem, eu acho que eu passei do tempo ideal. Mas, por favor, agora nós temos alguém que vai vir confirmar nossa palavra. E depois que os irmãos venham, por favor, comecem a vir.